Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos à nossa programação. Esta é a sua rádio IGB e o programa Conexão Missionária. A rádio IGB é um órgão de evangelismo e missões da Igreja Base Palavra da Verdade. E o nosso intento aqui é levar até você a Palavra de Deus e dar um apoio aos nossos missionários no campo, divulgando as suas atividades, divulgando os seus projetos e as suas necessidades enquanto está no campo missionário. O tema que nós trazemos nesta oportunidade para meditarmos um pouco tem como título Os Falsos Profetas. E nós podemos ver isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 15 e, no capítulo 7 e os versículos de 15 a 20. Convido você a fazer esta leitura. Nós não vamos ler todo o trecho, mas nós vamos ler pelo menos os primeiros versículos, que diz assim, o versículo 15 do capítulo 7 de Mateus: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então só esse versículo já diz muita coisa. Mateus capítulo 7 e o versículo 15. Quando nós tratamos sobre esse assunto, podemos ver que falsos profetas são os pseudos profetas que historicamente sempre estiveram, estão e estarão na igreja. É por isso que Jesus nos adverte: acautelai-vos dos falsos profetas, ou cuidado com os falsos profetas. As características do falso profeta é bem evidente quando nós lemos em Jeremias, no capítulo 23, a partir do versículo 9, pois Jeremias destaca algumas características do falso profeta. Primeiro é a falta de vocação. A gente pode ver que quando o profeta não tem vocação, com certeza ele não vai falar das coisas de Deus, ele vai falar da sua própria vida, ele vai falar de coisas que não têm a ver com a palavra de Deus. Segundo é a mensagem própria. Quando o profeta tem a sua mensagem própria, é muito difícil as coisas se concretizarem na vida do membro das suas igrejas, na vida dos membros dos seus ouvintes, porque são mensagens humanas. Então, quando nós falamos a respeito da ausência de vocação, podemos ver que um profeta é falso pelo simples fato de ele não ser chamado por Deus. Em Jeremias capítulo 23, versículo 21, temos a seguinte afirmação: Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Então é uma coisa bem delicada a questão da profecia e do profeta. Precisamos entender que é a vocação divina que faz o profeta. Nada mais do que isso. Quando nós vemos a respeito de Moisés, Moisés foi chamado enquanto apacentava o rebanho no Monte Horebe. Samuel recebeu a revelação em visão noturna. Amós foi tirado da vida rural e constituído profeta. Então, esses são apenas alguns exemplos de verdadeiros profetas. Então, quando nós falamos de mensagem própria, a gente entende que, por não ter vocação divina, o falso profeta não era também portador da palavra de Deus. E então podemos observar que no livro do profeta Jeremias, no capítulo 14, o versículo 14, ele diz o seguinte: Disse-me o Senhor,
os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Então, veja bem, recapitule esse capítulo 14, versículo 14 do livro do profeta Jeremias. Então, podemos concluir que os falsos profetas pregam os seus sonhos, as suas adivinhações mentirosas, as suas visões são vãs, não servem para nada, não dizem nada. E o terceiro quesito, segundo Jeremias, ou terceira característica, é que esses falsos profetas, eles incentivam a desobediência. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Nós encontramos isso no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 17. Já o verdadeiro profeta, portador da palavra de Deus, conduz o povo de volta para Deus em atitude de santificação. Nós vemos isso em Jeremias, no capítulo 23, versículo 22. Então, a gente pode afirmar que o falso profeta, ele também conduz o povo para a desobediência, quando ele diz, não pode fazer isso, que Deus não vai fazer nenhum mal contra você. Então, isso também é bastante perigoso. Devemos prestar muita atenção com as palavras que nós ouvimos em muitos púlpitos por aí. Então, uma das principais características dos falsos profetas no Antigo Testamento era o seu otimismo amoral, sua alegação de que Deus era o Deus do juízo, como também o Deus do amor e da misericórdia constantes. Então, muitas vezes nós escutamos essa falácia de que Deus é o Deus do amor, Deus da misericórdia, e que Ele não vai fazer nada com as nossas transgressões, não vai fazer nada com o mal que nós cometemos. E isso não é verdade. Tá bom, meus queridos, vamos ficando por aqui. Então, medite nesta mensagem, leia, recapitule os versículos, os livros que nós citamos aqui na nossa mensagem, para você poder cada dia mais se fundamentar na palavra de Deus. A Igreja Base Palavra da Verdade, ela tem esse propósito de trazer uma mensagem bem simples, uma mensagem bem básica, mas não fundamentada na palavra de Deus, fundamentada no conhecimento de homens verdadeiros que nos ensinaram a palavra de Deus, nos ensinaram o caminho que devemos seguir da melhor forma possível. Então, só pedimos que você que chegou até aqui não deixe de fazer o seu comentário, se inscrever no nosso canal e deixar aquele gostei no nosso canal para que nós possamos continuar com esse trabalho. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.